Shabbat Shalom, hoje nós vamos analisar a Parashá Vaet-Hanan. E o texto desta Parashá se inicia da seguinte forma em Devarim, Deuteronômio, capítulo 3, verso 23. Vaet-Hanan el Yahweh Baet Hahi Lemor. Tradução: E implorei por graça ao Eterno naquele tempo, dizendo. Então, o nome da Parashá, ela advém deste texto em que Moisés, ele afirma o seguinte: Vaet-Hanan el Yahweh. Tradução: eu implorei por graça ao Eterno. A Parashá tem esse nome Vaet-Hanan, que significa implorar por graça, suplicar pela graça, pela misericórdia, pelo favor imerecido do Eterno. Assim, nós vemos que nesta Parashá ela se inicia com uma oração de Moisés ao Eterno, implorando pela graça do Eterno para que ele pudesse entrar na terra prometida. Nós já estudamos o episódio em que Moisés, ele feriu a rocha e o Eterno disse que ele não entraria na terra de Israel. Então, nesta Parashá, Moisés, ele implora ao Eterno para que o Eterno manifestasse a sua graça, a sua misericórdia, deixando-o entrar na terra prometida. Porém, a resposta do Eterno é negativa, ao dizer que ele, Moisés, não guiará o povo para entrar na terra de Israel. E disto nós aprendemos algumas lições. A primeira: Moisés desobedeceu ao Eterno quando feriu a rocha, e a consequência foi o decreto do Eterno no sentido de que ele não entraria na terra. Ou seja, todo ato de desobediência, todo pecado produz sequelas, consequências. O Eterno pode perdoar o pecado do homem, porém, muitas vezes as consequências ficam. Muitos, hoje, são servos do Eterno, mas carregam consequências de pecados cometidos no passado. Existem algumas sequelas, algumas consequências que são reversíveis, porém, há consequências que são irreversíveis. Vou dar um exemplo simples. Se você, no passado, teve uma relação sexual ilícita com uma mulher e gerou um filho, ainda que depois você venha se arrepender da relação sexual ilícita, se você tem um filho com ela, ele sempre será o seu filho. Então, por mais que você se arrependa, a consequência ficará. Você é o pai daquela criança, você vai ter que educá-la, você vai ter que tratar, é seu filho. Segunda lição que nós aprendemos: o Eterno é amor, mas o Eterno também é justiça. Elohim age com severidade em muitas ocasiões. Mesmo Moisés, sendo um fiel servo do Eterno, ele não entraria na terra prometida porque desobedeceu o Eterno no caso da rocha. Logo, pequenos atos de desobediência podem gerar sérios efeitos em nossas vidas. Algumas pessoas pecam achando que aquele pecado é pequeno e por isso não vão sofrer nenhuma reprimenda do Eterno. Eu digo, não é bem assim. Às vezes, pequenos pecados podem implicar em uma punição, em um castigo severo.
Moisés suplicou pela graça do Eterno. Vaet Hanan, o nome da paraxá, significa que ele suplicou pela graça. E o Eterno, nós sabemos que ora ele age com graça e ora ele age com estrita justiça. Moisés invocou a graça, pois a graça está prevista na própria Torá, por exemplo, em Shemot, Êxodo, capítulo 34, verso 6. Os cristãos afirmam incorretamente que a graça somente veio com Yeshua. Não. Em verdade, a graça sempre existiu. Por quê? Porque a graça é um atributo do Eterno. E se o Eterno existe desde a eternidade, desculpem-me o pleonasmo, então a graça ela também existe desde a eternidade. Tanto é verdade que o texto de Shemot, Êxodo 34, verso 6, o texto em hebraico afirma que o Eterno é, aí está escrito em hebraico, Verav Chesed Ve'emet, que o Eterno é cheio de graça e verdade. As traduções colocam que ele é cheio de misericórdia e verdade, mas também eu posso traduzir como cheio de graça e verdade, porque a palavra Chesed significa graça, misericórdia. Então vejam, Shemot, Êxodo 34:6 afirma que o Eterno é Verav Chesed Ve'emet, que o Eterno é cheio de graça e verdade. E este texto foi escrito logo após o Eterno perdoar o povo de Israel pelo pecado do bezerro de ouro. Então o nosso povo cometeu o pecado do bezerro de ouro, cometeu o abominável pecado de idolatria e Israel foi perdoado por Chesed, perdoado pela graça, pela misericórdia do Eterno. E esta paraxá, ela tem o nome de Vaet Hanan. E explica o comentarista Rashi que a palavra Hanan, que está nessa paraxá, significa presente imerecido. Significa um presente sem merecimento. Você não merece do Eterno, mas mesmo assim o Eterno lhe dá um presente imerecido, sem merecimento. É isto que significa Hanan, de acordo com Rashi. Ou seja, o presente imerecido está ligado à graça e à misericórdia do Eterno. Prossegue Rashi dizendo, abrem-se aspas, embora os justos possam justificar os seus pedidos com base em seus atos bons, eles somente pedem presentes imerecidos de Elohim. Fecham-se aspas. O que Rashi está querendo dizer? Ele está querendo dizer o seguinte, que o justo, ele possui méritos, pois ele obedece ao Eterno. Não obstante, o justo nunca irá ser orgulhoso ao ponto de pedir algo ao Eterno com fundamento em seus próprios atos de justiça. Pelo contrário, o justo invocará a graça, a misericórdia, os presentes imerecidos de Elohim. E, por sua vez, ensina o Midrash que o Rabino Yohanan disse, abrem-se aspas, daqui nós aprendemos que nenhuma criatura tem qualquer mérito perante o Criador, pois até mesmo Moisés somente suplicou a Elohim com uma expressão que denota o pedido por um ato de graça. Então, o Midrash também explica que nenhum ser humano tem mérito.
até Moshe, até Moisés, que era um gigante na fé, ele se dirigiu ao Eterno clamando pela graça. Assim sendo, explicam os rabinos que nenhuma criatura possui mérito perante o Eterno, não importa quão justa seja a pessoa, porquanto Elohim não precisa dos atos humanos. Segundo o Midrash, Moshe percebeu que ele tinha vários méritos, mas ele sabia que isto não tinha qualquer valor real para Elohim. Eu, particularmente, gosto muito de uma oração judaica que está no Sidur, que diz o seguinte: Ribon kol haolamin va'adoneh hadonim lo'al tzidkotenu anachnu mapilim tachanunenu lefanecha kial rahamecha harabim. Tradução: Ó soberano dos mundos e Senhor dos senhores, não é confiando em nossos atos de justiça que apresentamos a ti as nossas súplicas, e sim na tua infinita misericórdia. Esta oração que eu acabei de recitar, ela prossegue dizendo que o homem não é nada e que o homem não pode salvar-se por si próprio, mas que o homem depende totalmente da graça e da misericórdia do Eterno. Resumindo, tanto o Rashi quanto o Midrash e a oração do Sidur afirmam que o homem não pode invocar a sua justiça própria perante o Eterno, mas que o homem depende totalmente da graça para obter a salvação. O homem não é salvo por justiça própria, mas sim pela graça do Eterno. E isto é um conceito totalmente judaico, que está em Rashi, no Midrash, no Sidur, em outras obras. E foi exatamente este conceito que foi repetido pelo Rabino Shaul por Paulo no texto de Efésios, capítulo 2, versos 8 a 10, em que Shaul Paulo disse: porque só uma observação, este texto eu traduzi diretamente do aramaico. Aí se você me perguntar em que versão em português você tirou isso? O texto que eu vou ler agora não existe em nenhuma versão em português. Eu fiz essa tradução lendo diretamente do aramaico. Então, Efésios capítulo 2, versos 8 a 10, a tradução direta do aramaico diz: porque pela sua graça fomos redimidos pela fé. E isso não vem de vocês, mas é presente de Elohim, não de obras, para que ninguém se glorie. Porque nós somos a sua própria criação, que somos criados por Yeshua HaMashiach para as boas obras, aquelas que Elohim preparou anteriormente para que andássemos. Então vejam, o verso 8 diz que nós somos salvos pela graça. O verso 9 diz que a salvação não vem de obras, para que ninguém se glorie. E o verso 11 conclui que nós, que somos salvos pela graça, por meio da fé, diz o verso 11, que nós iremos praticar boas obras. Então, nós não somos salvos pelo nosso mérito, nós não somos salvos pelas nossas obras, mas nós somos salvos pela graça por meio da fé, e por esta razão nós somos uma nova criatura e iremos praticar boas obras, aquelas obras que de antemão, que anteriormente o Eterno preparou para que nós nela andássemos. Então vejam, Paulo, ele está ensinando
Paulo está ensinando o mesmo conceito dos rabinos sobre a salvação pela graça. Isto é um conceito nitidamente israelita. E aí eu pergunto, Hesed, a graça, a misericórdia do Eterno está disponível para quem? Resposta, Devarim, Deuteronômio, capítulo 7, verso 9. O texto diz que Elohim, ele estende a graça a quem o ama e guarda os seus mandamentos. E o Eterno também retribui a quem o odeia. Logo, este texto está dizendo que a graça está disponível aos obedientes e não para aqueles que vivem em desobediência e não querem de maneira nenhuma o arrependimento. Há uma diferença entre aquele que obedece e é fiel ao Eterno, mas eventualmente peca, apesar de não amar o pecado. Este que é fiel, ele, ainda que peque involuntariamente, para este a graça do Eterno está disponível. Por outro lado, existem aqueles que desobedecem voluntariamente ao Eterno e querem continuar vivendo em rebelião contra Elohim e contra a sua Torá. Então, estes não receberão graça, não receberão misericórdia, exceto, obviamente, se eles buscarem o arrependimento. Eu sempre gosto de fazer a seguinte analogia. O pecado é uma doença e a graça é o remédio. Você não quer ficar doente. Você prefere ficar saudável para sempre. Mas se um dia você adoece, então você toma o remédio para ser curado. O mesmo acontece com o pecado e com a graça. Você quer viver sem pecar. Mas se um dia você cometer um pecado de forma eventual, então você receberá a graça, o remédio do Eterno para lhe curar daquele mal. Então, nesta minha analogia, o pecado é uma doença e a graça do Eterno é o remédio. Você quer viver em obediência. Para quê? Para não precisar do remédio, para não precisar da graça. Se você obedecer sempre, você não precisa da graça, você não precisa do remédio. Porém, nós sabemos que todo mundo peca, ainda que os pecados sejam involuntários. Então, quando você peca, é como se você estivesse doente. E aí o Eterno, ele te dá um remédio. E este remédio o que é? Ele é a graça. Então, a graça é um remédio para aqueles que estão o quê? Doentes. Mas, se você vive em rebelião contra o Eterno, é como se você estivesse doente e não tomasse nenhum tipo de remédio. Você está em estado terminal e não toma remédio e você não recebe a graça porque você é um rebelde. Você não quer o arrependimento. Então, repito, a graça, o remédio, está disponível para aqueles que obedecem, para aqueles que se arrependem, para aqueles que querem viver de acordo com a vontade do Eterno. Retornando a Paraxá, o Eterno disse que Moshe ele não entraria na terra de Israel. Porém, parece que Elohim não agiu com graça em relação a Moshe. Por quê? Vejam, Moshe ele pecou o caso da rocha. E o Eterno disse que ele não entraria na terra prometida. Moshe, ele suplica, ele clama, ele implora pela graça do Eterno.
e o Eterno diz que ele não vai entrar na terra. Então parece que o Eterno está sendo muito rígido, muito áspero com Moisés. Parece, porém, eu particularmente acho que o Eterno foi gracioso com Moshe. Moshe não entrou na terra prometida, mas mesmo assim o Eterno agiu com graça. Por quê? Porque eu particularmente concordo com a explicação do comentarista Rashi, que diz o seguinte, que Elohim disse para Moisés, e isso não está na Torá, tá bom? Isso é uma interpretação de Rashi. Rashi, ele interpreta a Torá dizendo que é como se o Eterno dissesse a Moisés, Moisés, mais do que isto está reservado para você. Muito mais bondade espera por você no mundo vindouro. Em outras palavras, as recompensas no mundo vindouro, elas são superiores às recompensas terrenas, as recompensas aqui na terra. Então, o fato de Moshe não entrar na terra prometida, isto não quer dizer nada, visto que Moisés ele foi grandemente recompensado ao encontrar-se com o Criador. Moisés ele morreu sem entrar na terra prometida, mas ele recebeu um presente? Sim, ele não entrou na terra, mas ele recebeu o maior presente que um ser humano pode receber. Ele encontrou-se com a glória do Eterno. Ele recebeu uma recompensa muito maior no mundo vindouro. A ideia é, na terra prometida, Moisés iria usufruir de muitas coisas, porém, junto do Eterno, ele irá usufruir de coisas muito maiores. Repito, o mundo vindouro, o mundo espiritual, o mundo que virá, ele é um mundo muito melhor do que o nosso. É melhor viver com o Eterno do que viver na terra. Nós estamos aqui de passagem. É claro que um dia o Mashiach irá voltar e haverá a ressurreição dos mortos. Mas enquanto isto não acontece, estar com o Eterno é melhor do que estar aqui na terra. Então, segundo Rashi, o Eterno recompensou Moisés com coisas maravilhosas. Bem, agora partindo para o capítulo 4, Moisés ele exorta o povo a obedecer à Torá, dizendo que nada poderia ser acrescentado ou retirado da Torá. Isto é fundamental e isto foi repetido por Yeshua HaMashiach em Mateus, capítulo 5, versos 17 a 19, e também por Yohanan, João, em Guiliana, Apocalipse, capítulo 22, versos 18 a 19. Tanto a Torá quanto estes textos que eu acabei de citar dizem que nada pode ser acrescentado ou retirado da palavra do Eterno. Ninguém pode acrescentar ou retirar alguma coisa da palavra do Eterno. Infelizmente, o cristianismo optou por acrescentar algumas coisas e retirar outras coisas das Escrituras, o que isto não está certo. Ninguém pode acrescentar ou retirar alguma coisa da Bíblia. E, infelizmente, é triste, mas o cristianismo alterou algumas coisas. Por exemplo, o cristianismo substituiu o Shabat, o sábado, pelo domingo. E o Shabat, o sábado, é o quarto dos 10 mandamentos. O cristianismo ele anulou a alimentação bíblica, que está em Levítico, capítulo 11. O cristianismo substituiu as festas bíblicas, que estão em Levítico 23,
pelas festas pagãs, etc, etc. Repito, a palavra do Eterno não pode ser alterada. O que está escrito na Bíblia não pode ser riscado, tem que ser cumprido. Se a Bíblia diz que o dia do Eterno é o Shabat, é o sábado, isto é o quarto dos 10 mandamentos, então o Shabat tem que ser cumprido. Se o Eterno ele dá uma alimentação bíblica em Vaikra, Levítico capítulo 11, então nem todos têm que obedecer o que está em Levítico 11. Se o Eterno ele dá festas bíblicas em Vaikra, Levítico 23, então as pessoas têm que celebrar estas festas. Insisto, ninguém tem o direito de alterar o que o Eterno determinou. E o verso 4, o capítulo 4, verso 1, ele diz que o povo deveria obedecer à Torá para quê? Aí está, que os hebreus deveriam obedecer à Torá para que, está escrito, para que vivam. Percebam, o cumprimento da Torá está relacionado a ter vida. Mas todos nós já estamos vivos. Fisicamente, sim. Porém, de acordo com o pensamento semita, aqueles que obedecem à Torá possuem vida. Vida espiritual com o Eterno. Em contrapartida, quem transgride a Torá está sem vida, está morto espiritualmente. Então vejam, a Torá está associada à ideia de vida. E é por isso que Mishlei, Provérbios 3, verso 18, ensina que a Torá é a árvore da vida para aqueles que a alcançam. E quem se apegar a ela encontrará felicidade. Então, Torá significa vida. E é neste contexto que devem ser interpretadas as palavras de Yeshua em Yohanan, João, capítulo 10, verso 10, quando o Mashiach disse que eu vim para dar vida, vida em abundância. Ou seja, Yeshua veio para dar vida, vida em abundância. E o que é vida? Vida é a Torá. Então Yeshua, ele veio para dar a Torá, para dar a Torá em abundância. Este o contexto israelita das palavras de Yeshua. Prosseguindo na Parashá, o capítulo 4, verso 10, ele prescreve o dever de ensinar a Torá aos filhos. A educação, ela é fundamental. O futuro do seu filho depende daquilo que você irá ensiná-lo. Você tem o dever de ensinar os seus filhos a viverem os princípios da Torá e de Yeshua HaMashiach. Isso é muito importante. Ensine as escrituras para o seu filho. Ensine as lições de Yeshua HaMashiach para o seu filho e você não irá se arrepender. Ele irá ser um servo do Eterno. E ainda que ele esteja alguma vez na vida andando por um mau caminho, um dia baterá o arrependimento e ele fará techuvá. O maior tesouro que você pode dar para o seu filho é a Torá e Yeshua HaMashiach. Isto é o que há de mais importante. Você pode dar dinheiro, você pode dar ouro, você pode dar um carro, uma casa. Todas essas coisas são perecíveis. A casa pode cair,
pode vir uma enchente, ela pode pegar fogo. Os bens materiais, eles são corruptíveis, eles podem desaparecer. Porém, a Torá e Yeshua HaMashiach é quem irão definir o principal aspecto da vida da tua família. Onde a tua família vai passar a eternidade. Isto é importante. Onde nós passaremos a eternidade? Isto depende de guardar os mandamentos do Eterno na Torá e de proclamar que Yeshua é o Mashiach. Seguindo, o capítulo 4, versos 25 a 31, ele fala de uma profecia de que o povo de Israel iria descumprir a Torá e, como castigo, haveria a dispersão do povo entre as nações. Israel seria disperso entre as nações e nós sabemos que isto aconteceu no cativeiro babilônico, no cativeiro assírio e até hoje nós, judeus, estamos espalhados pelos 4 cantos do planeta Terra. Eu aqui no Brasil e outros irmãos em vários outros lugares. No entanto, estes textos dizem que aí está escrito em hebraico, que no Aharit Hayamim, que significa o fim dos dias ou o fim dos tempos, está escrito que no fim dos tempos o povo de Israel se voltaria para o Eterno com todo o coração e passaria a obedecer ao Eterno e receberia a misericórdia de Elohim. Então vejam, a Torá profetiza que o nosso povo iria descumprir a Torá, seria castigado, haveria a dispersão do nosso povo entre as nações, porém no fim dos tempos, no fim dos dias, em Aharit Hayamim, o nosso povo se arrependeria, voltaria para o Eterno, voltaria de todo o coração, passaria a obedecer a Torá, a obedecer aos mandamentos, à vontade do Eterno, e isto implicaria na misericórdia. Agora eu pergunto, quando isto acontecerá? No fim dos dias, está escrito. Agora, como isto acontecerá? Como isto acontecerá quando Israel passar a não só a guardar a Torá, mas a reconhecer que Yeshua é o Mashiach. Logo, no final dos tempos, nós veremos israelitas em massa crendo que Yeshua é o Mashiach. Para o povo se arrepender, o povo precisa crer em Yeshua, porque Yeshua é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega ao Eterno senão por meio de Yeshua. Então, esta profecia de arrependimento coletivo do povo de Israel, ela só será consumada, concretizada, quando todo o nosso povo passar a crer que Yeshua é o Mashiach. E isto está acontecendo paulatinamente. A cada dia, mais e mais judeus passam a crer em Yeshua. E muitos rabinos ortodoxos também estão crendo. Muitos rabinos creem em Yeshua, mas estão esperando o momento oportuno para dar publicidade a esta fé. Isso é um fato importantíssimo. Eu tenho notícias, muitas notícias, de diversos rabinos que creem em Yeshua, mas eles estão esperando o momento apropriado, o momento oportuno para falar isto ao mundo, porque nós sabemos que existe muita perseguição. Então eles estão agindo com sabedoria. Não é ocultar a fé, mas se, por exemplo, você é um rabino de uma yeshivá, você tem que
se você falar isso, você vai ser demitido. Então, muitos rabinos eles ficam quietos e eles ficam abordando os talmidim, os discípulos, os alunos, eles ficam abordando um a um e ensinando que Yeshua é o Mashiach. Eu já vi uma vez um rabino dizendo o seguinte, ele disse, eu descobri que Yeshua é o Mashiach. Sabe como? Como? Aí ele falou o seguinte, o meu rabino me ensinou que Yeshua é o Mashiach. Então, muitos rabinos ortodoxos, eles estão quietinhos, eles ficam quietos, mas eles estão pregando Yeshua nos bastidores. Eles estão pregando Yeshua para muitos ortodoxos. Então, para Yeshua retornar e reinar aqui na terra, todos os judeus precisam crer nele. E é por isso que em Romanos 11, verso 26, Paulo, ele disse que todo o Israel será salvo. E o judaísmo nazareno, ele possui um papel profético e um papel chave para o retorno de Yeshua. Por quê? Porque o judaísmo nazareno, ele propaga a doutrina original de Yeshua e de seus primeiros discípulos. E é justamente esta verdade que tem atingido diversos judeus no mundo inteiro que passam a crer em Yeshua. Nós estamos alcançando judeus no mundo inteiro. Eu fiquei impressionado, só vou dar um exemplo. O nosso site, há pessoas de 71 países que estão acessando o nosso site. E essas pessoas estão sedentas da verdade. São pessoas que, obviamente, o nosso site é em português, elas jogam no Google Tradutor e acessam os nossos estudos. Então, até o nosso site que é em língua portuguesa, que é uma língua que praticamente não é falada em lugar nenhum, mas até o nosso site tem acesso de pessoas de 71 países. Isso demonstra como as pessoas estão sedentas. E daí, se eu pegar o site, por exemplo, do Rabino James String, que é em inglês, aí os sites em inglês há muito mais pessoas lendo, porque o inglês é uma língua que quase o mundo inteiro fala, todo mundo sabe alguma coisa de inglês. Então, é impressionante que... E eu vejo essas pessoas de países, há pessoas em todos os cantos, há judeus em todos os cantos do mundo que estão crendo em Yeshua. Em Israel, há muita gente também. Isso é um grande avivamento, um avivamento pela Torá, um avivamento por Yeshua, em uma perspectiva verdadeiramente israelita. Nós cremos que Yeshua não veio criar uma nova religião. Yeshua é o Mashiach de Israel, ele é o Mashiach do nosso povo, ele confere a salvação para qualquer ser humano, não importa se é judeu ou gentio, mas nós pregamos Yeshua em uma perspectiva totalmente israelita. E esta verdade, ela tem sido difundida nos 4 cantos da terra. É uma lista enorme, gente. Pessoas de 71 países estão estudando conosco. E quando eu lancei esse site, eu nunca imaginei. Para mim, no máximo, pessoas de 2, 3, no máximo 4 países estariam estudando conosco. E eu fiquei impressionado com pessoas de 71 países. E digo, pessoas de países muçulmanos estão procurando a gente. Então, árabes, muitas pessoas de países árabes estão buscando o judaísmo nazareno. Isso é uma coisa maravilhosa, porque a glória e a honra pertencem ao Eterno. Prosseguindo. Os capítulos 5 e 6 de Devarim, Deuteronômio, eles versam respectivamente sobre o Decálogo, os 10 mandamentos, e sobre a oração do Shema
que é a oração mais famosa do judaísmo, que judeus no mundo inteiro fazem esta oração pelo menos 2 vezes ao dia. Então, hoje eu não vou repetir os temas que nós já estudamos. Por exemplo, o estudo sobre Aseret Hadbrot, as 10 palavras, conhecidas em português como os 10 mandamentos, eu já expliquei um a um dos 10 mandamentos na Parashá Yitro. Então, se você perdeu, você pode pegar no YouTube a Parashá Yitro, em que eu analiso cada um dos 10 mandamentos. Então, eu não vou repetir, mas é importante você conhecer a Aseret Hadbrot, os 10 mandamentos. Se você não estudou, estude, leia as escrituras e assista também a Parashá Yitro. Bem, eu não vou repetir isso, mas hoje nós vamos estudar pontos novos. E um primeiro ponto que eu quero analisar hoje é o seguinte, um tema chamado a restauração do Shema original. Vejam, no judaísmo tradicional, pelo menos 2 vezes ao dia, os judeus fazem a denominada oração do Shema. É uma oração em que são citados determinados textos do livro de Devarim, Deuteronômio. Inclusive, parte do capítulo 6, que é o estudo de hoje. Porém, se você ler o capítulo 6 de Devarim, Deuteronômio, onde começa a oração do Shema, você perceberá que tal capítulo 6 está conectado ao capítulo 5. E este capítulo 5 versa sobre Aseret Hadbrot, sobre os 10 mandamentos. Ou seja, já que na antiga Torá não existia a divisão de capítulos e versículos, qualquer pessoa percebe que o texto do capítulo 5, os 10 mandamentos, este texto está ligado ao capítulo 6, a oração do Shema. Porém, atualmente, o judaísmo tradicional, ao orar o Shema, o Shema de hoje não cita os 10 mandamentos. Você pode pegar a oração do Shema, que hoje é feita, e não está dentro dela os 10 mandamentos, Aseret Hadbrot. O que é muito estranho, já que os capítulos 5 e 6, eles estão interligados. Aí vem a pergunta: como os antigos hebreus recitavam a oração do Shema? Com ou sem os 10 mandamentos? No final do século XIX, houve a descoberta de um papiro em hebraico encontrado no Egito, datado do século II antes de Yeshua. Este manuscrito é chamado de Papiro de Nash. E neste papiro, o Papiro de Nash, há a antiga liturgia do Shema. E neste Shema há a citação expressa dos 10 mandamentos. Ou seja, diferentemente do que ocorre hoje no judaísmo, os antigos hebreus, eles citavam os 10 mandamentos na oração do Shema. Então percebam, se você faz a oração do Shema hoje, você percebe que não tem os 10 mandamentos ali dentro. Porém, antigamente, dentro da oração do Shema, havia os 10 mandamentos. Isto está comprovado por esta descoberta arqueológica do Papiro de Nash. E, confirmando isto,
quando nós lemos o Talmud, nós percebemos que os antigos nazarenos, quando eles citavam o Shema, eles também citavam em conjunto os 10 mandamentos, todos os dias. Por exemplo, quando você lê no Talmud, no Maseret, no Tratado de Berachot, capítulo 3c e 12a, estes 2 capítulos mencionam que antigamente os judeus costumavam citar os 10 mandamentos juntamente com o Shema. Porém, diz o Talmud que posteriormente os rabinos tiraram os 10 mandamentos do Shema por causa dos hereges. Esses hereges são os nazarenos. Os judeus ortodoxos chamavam os nazarenos de hereges. É claro que os discípulos de Yeshua não eram hereges, mas os judeus tradicionais chamavam eles de hereges porque havia discordâncias entre os grupos. Então vejam, o Talmud diz que os 10 mandamentos eram lidos na oração do Shema. Porém, os rabinos eles tiraram os 10 mandamentos de dentro do Shema por causa dos nazarenos, chamados hereges. Por quê? Porque os nazarenos... Por que os rabinos tiraram isso? Porque os nazarenos eles citavam os 10 mandamentos juntamente com o Shema para ensinar que não existia uma suposta lei oral dada pelo Eterno a Moshe, a Moisés. Ou seja, os nazarenos eles liam o Aseret Hadbrot, os 10 mandamentos, para provar que somente valia o que realmente estava escrito. Então os nazarenos eles discordavam da existência da lei oral e eles liam os 10 mandamentos com a seguinte intenção: ora, vale somente o que está escrito. Se a lei oral não está escrita, ela não vale. Então, já que os rabinos defendiam a existência da lei oral, vejam, os rabinos defendiam a existência da lei oral. Os nazarenos não criam na lei oral. Então, os rabinos eles terminaram tirando os 10 mandamentos do Shema para combater os ensinos dos nazarenos. Por quê? Porque os nazarenos eles liam os 10 mandamentos, Aseret Hadbrot, junto com o Shema, para dizer que somente valia o que está escrito, no caso, os 10 mandamentos. E os nazarenos diziam que não existia a lei oral. Já que os rabinos acreditavam na lei oral, eles tiraram os 10 mandamentos. Então, vejam, os nossos antigos irmãos nazarenos, quando eles faziam a oração do Shema, eles liam também a Aseret Hadbrot, os 10 mandamentos. Então, eu tenho o Shema com os 10 mandamentos, que é o Shema mais antigo que existe. E eu vou colocar no site Judaísmo Nazareno, eu vou colocar o Shema original contendo o Shema com os 10 mandamentos. E daí você vai poder usar este texto para estudar e também poderá usar este texto de forma litúrgica quando você fizer a oração do Shema. Então isso é muito interessante, porque muitas pessoas não sabem que o Shema hoje do judaísmo ele está adulterado. Ele não corresponde ao Shema mais antigo. E o Shema mais antigo está no papiro de Nash, e é este que eu irei trazer. Eu vou colocar no site o Shema completo com os 10 mandamentos
para você saber como os antigos nazarenos recitavam o Shema. Agora eu vou passar para um outro tópico muito importante, que é chamado o mistério do Shema. De acordo com a tradição, é um outro tema agora, de acordo com a tradição judaica que foi consignada no Zohar, a tradição judaica... Gente, isso não é cristianismo, não. Isso não é cristianismo, isso é judaísmo, porque eu vou ler aqui o Zohar. De acordo com o judaísmo antigo, o Pai, o Filho e o Espírito, Aruach, não são três pessoas, não são uma trindade, mas o Pai, o Filho e o Espírito são três emanações do Eterno. E isto está no Zohar. Ao comentar o Shema, o Zohar explica que existe um mistério no Shema. Por quê? Porque na oração do Shema, o nome do Eterno é mencionado 3 vezes em um curto espaço de tempo. Em hebraico nós lemos Shema Israel, Yahweh Eloheinu, Yahweh Echad. Ouve, ó Israel, o Eterno, primeira menção, é o nosso Elohim. Segunda menção, o Eterno, terceira menção, é um. Vejam, em Deuteronômio, capítulo 6, verso 4, que é isso, Shema Israel, Yahweh Eloheinu, Yahweh Echad, o Deuteronômio, capítulo 6, verso 4, por 3 vezes é citado o nome do Eterno. Cita-se o tetragrama, Yahweh, ou Adonai, cita-se a palavra Elohim, que é o segundo nome do Eterno, e depois aparece de novo o tetragrama Yahweh, ou, como dizem os ortodoxos, Adonai ou Hashem. Então, em Deuteronômio 6, verso 4, o nome do Eterno é mencionado 3 vezes. E aí o Zohar, que é uma obra judaica, não é uma obra cristã. O Zohar pergunta, isto está no Zohar, se o Eterno é um, por que então o nome dele é citado 3 vezes? E o Zohar prossegue perguntando, o Eterno é um ou ele é 3? E então explica o Zohar que o Eterno é um. Ele é Echad, ele é uma pessoa, mas prossegue o Zohar dizendo que o Eterno se revela por 3 Gaunim. Gaunim significa essências, naturezas, substâncias ou manifestações. Então, segundo o Zohar, o Eterno tem 3 Gaunim, 3 essências, 3 naturezas, 3 substâncias, 3 manifestações. E o Zohar vai explicar que o Pai, o Filho e o Espírito, Aruach, são 3 Gaunim, são 3 manifestações do Eterno. É um Eterno só, mas que se manifesta de 3 formas. E eu vou ler agora um trecho do Zohar, que é o Zohar, volume 2. Eu vou ler a página 43 na Amsterdam Edition. É uma edição feita na Holanda, publicada na Holanda. Abrem-se aspas. Está escrito assim. Eu estou traduzindo diretamente o Zohar. Está escrito. Eu já traduzi, né? E agora eu estou lendo em português. Está escrito, abrem-se aspas. A forma prescrita da oração diária, ou seja, o Shema, é para ser entendida e para ser percebida. Temos dito em muitos lugares que esta oração diária, o Shema, é uma das passagens concernentes à unidade, o que é ensinado pelas Escrituras. Em Devarim, Deuteronômio 6,
3.4, nós lemos primeiro o Eterno, depois Yahweh, o Eterno, depois Eloheinu, e novamente Yahweh, o Eterno, que juntos formam uma unidade. Aí, tudo isso eu estou lendo do Zohar, não é invenção minha. Aí prossegue o Zohar dizendo, abrem-se aspas, porém, como estes três nomes podem ser um? Será que é um porque nós o chamamos de um? Como estes três são um, somente pode ser conhecido por meio da revelação do Espírito Santo e com os olhos fechados. E também aqui, Yahweh Eloheinu e Yahweh Errad são um. São três Gaunim, três manifestações que são um. E esta é a voz do Filho do Homem em proclamar a unidade. E para que ele veja a unidade do todo, do ser infinito para o fim do todo. Por causa da voz em que é feito, estes são três que são um. E esta é a profissão diária do Shema, da unidade que é revelada no mistério do Espírito Santo. E há muitos Gaunim, muitas manifestações que são uma unidade. E todas elas são verdadeiras. O que um faz, o outro faz. E aquilo que um faz, o outro faz. Fecham-se aspas. Gente, tudo que eu li agora não é cristão, está no Zohar. O Zohar, ele explica que o Eterno tem três manifestações, três Gaunim. O Zohar explica que uma Gaunim é o Espírito Santo, que eu acabei de ler, o HaKodesh. Depois ele fala do Eterno e ele fala que... Eu acabei de ler, se você prestou atenção, ele disse, esta é a voz do Filho do Homem. Filho do Homem, quem é? Yeshua disse que ele é o Filho do Homem. Então, o Zohar está dizendo que o Filho do Homem é uma manifestação do Eterno. Então, o Pai, o Eterno, é o Eterno. O Filho do Homem, que é Yeshua, também é o Eterno. E o Espírito Santo, Aruach HaKodesh, também é o Eterno. E o Zohar fala, estou lendo, o Zohar diz que estes três, eles são um. Eles são três Gaunim, três manifestações do Eterno. Então, isso é muito importante. O Zohar, ele explica com todas as letras que o Eterno é um, mas ele se manifesta por três essências, três naturezas, três manifestações. O Pai, o Filho do Homem, que é o Filho, que é Yeshua, e Aruach, o Espírito Santo. Tanto é verdade que todos os rabinos ortodoxos, vejam, todos os rabinos ortodoxos que passaram a crer em Yeshua, todos eles afirmam que Yeshua é uma manifestação do Eterno. Por quê? Porque isto é o que está no Zohar, isto é o que está no Midrash, isto é o que está no Talmud, isto é o que está no Targumim. Toda a literatura judaica antiga afirma que o Mashiach não é uma outra pessoa, que o Mashiach é uma das Gaunim do Eterno. Então, repito, todos os rabinos ortodoxos que passaram a crer em Yeshua disseram que Yeshua é uma manifestação do Eterno. Vários rabinos famosos, eu posso citar o rabino Tzvi Nassi, que foi professor catedrático da Universidade de Oxford. Eu posso citar o rabino Dani Moyal, que foi um rabino em Israel, o rabino Shlomo Meir ben Moshe. Eu posso citar o rabino Yitzhak Shapira, dentre vários e vários outros rabinos ortodoxos. Então vejam,
falar que Yeshua é o Eterno, isto não é algo inventado pelo cristianismo. Isto é algo judaico. O Zohar fala isso, Midrash, Targumim e vários rabinos ortodoxos. Eu vou confessar para vocês, houve uma época que eu fiquei pensando, será que Yeshua é o Eterno? Eu confesso, houve uma época em que a minha fé, ela ficou anos atrás, ela ficou um pouco abalada. Eu fiquei pensando, Yeshua é ou não é o Eterno? E sabe o que eu fiz? Eu comecei a estudar mais profundamente o Zohar, o Talmud, o Midrash, e eu comecei a estudar mais profundamente livros de rabinos que creram em Yeshua, rabinos ortodoxos, rabinos que nunca entraram em uma igreja. E esses rabinos que nunca entraram em uma igreja, eles escreveram livros, alguns em inglês, outros em hebraico. Eles escreveram que Yeshua é o Eterno, e eles provaram isso para mim à luz do Talmud, do Midrash, do Zohar, dos Targumim e de toda a literatura judaica. Então isso é muito interessante. Falar que Yeshua é o Eterno, isso não foi criado pelo cristianismo. Isto faz parte da literatura rabínica. E muitos rabinos famosos. Eu aprendi que Yeshua é o Eterno de quem? Eu não aprendi isso profundamente em igreja nenhuma. Eu não aprendi isso em escola bíblica dominical. Eu aprendi isto com rabinos ortodoxos que creem em Yeshua. E agora eu vou tratar do último ponto, chamado, isso é muito importante, os nazarenos e os tefilim. Tefilim são basicamente caixinhas pretas com correias de couro que elas são colocadas na cabeça, né, na testa e no braço dos judeus ortodoxos, dos nossos irmãos judeus ortodoxos. E elas são caixas de couro que são colocadas na cabeça e no braço e são usados de forma litúrgica no judaísmo rabínico. E os judeus usam estes tefilim como forma de cumprir literalmente o texto de Devarim, Deuteronômio, capítulo 6, verso 8, que diz: também as atarás são as palavras, também atarás estas palavras por sinal na tua mão, e tecerão por frontais entre os teus olhos. Então vejam, em Devarim, Deuteronômio 6.8, o Eterno disse que as palavras do Eterno deveriam ser atadas na mão e nas frontais entre os olhos. Atar a palavra na mão e nos olhos. E os judeus ortodoxos, eles interpretam literalmente este mandamento, então eles fazem caixinhas pretas de couro, colocam textos das escrituras dentro destas caixinhas e oram com uma caixinha presa na testa e outra caixinha presa no braço. Então os tefilim são objetos que são usados, dizem os rabinos, para melhorar a conexão com o Eterno. E alguns dizem que os tefilim são usados como amuletos para proteger os judeus que os usam. E existem diversos estudos demonstrando que os tefilim eles foram criados a partir de amuletos pagãos na época em que o povo foi levado ao cativeiro babilônico. Vejam, os judeus eles supervalorizam tanto os tefilim que eles chegam a dizer, por exemplo, no Talmud, no Masechet Menachot 43b, está escrito que quem usa tefilim, usa tzitzit e tem mezuzá, não pecará. Então vejam,
o Talmud diz que quem usa tefilim não irá pecar. Agora eu pergunto, será que o fato de você usar um objeto físico, uma caixinha, uma na testa e outra no braço, será que isso fará com que você não peque nunca mais? Pelo Talmud, isto irá livrá-lo do pecado. Então, muitos judeus eles supervalorizam tanto os tefilim que eles tratam este tefilim como se fossem verdadeiros amuletos. Alguns dizem até que os tefilim são para proteger a pessoa do mal. Tal como o católico usa fitinha, usa vela, usa imagens, achando que serão protegidos do mal, alguns judeus acham que usando o tefilim eles receberão uma proteção especial. E a pergunta é, os nazarenos antigos, eles usavam ou não tefilim? Isso é uma pergunta interessante. Bem, para o preclaro rabino James Stream, que eu tenho muito carinho, o rabino James Stream ele diz que os nazarenos eles usavam tefilim. E o rabino James Stream diz que os nazarenos usavam tefilim e ele parte do seguinte raciocínio. Ele diz assim, os fariseus usavam tefilim. Os essênios em Qumran usavam tefilim. Logo, os nazarenos também usavam tefilim. Porém, vejam, eu gosto muito do rabino James Stream, mas eu não concordo com este raciocínio. Por quê? Este raciocínio ele não está necessariamente correto. Por quê? O fato de os fariseus e dos essênios usarem tefilim, isto não quer dizer necessariamente que os nazarenos fizessem o mesmo. Até porque existiam muitos grupos judaicos no primeiro século que não usavam tefilim. Isso você lê no Talmud, por exemplo, no Tratado de Sanhedrin 88b. Então vejam, o Talmud diz que alguns grupos não usavam tefilim. Logo, é possível que os nazarenos não usassem. Então, a questão mais importante é uma questão de interpretação. Significa, a questão mais importante é como nós vamos interpretar o texto de Devarim, Deuteronômio 6:8, que o Eterno diz que os judeus deveriam atar as palavras da Torá na mão e colocá-las como frontais entre os teus olhos. Este texto de colocar a palavra, as escrituras, na mão e nos olhos, este texto ele deve ser interpretado literalmente ou de forma simbólica? Os ortodoxos interpretam de forma literal. Eles colocam a caixinha com um pergaminho da Torá escrito com textos na testa e nos braços, com alguns dizeres da Torá. Agora, será que isto é um texto que deve ser interpretado literalmente ou de forma simbólica? Eu concordo com os judeus caraítas e os samaritanos também, que dizem que este texto é simbólico e não literal. Por exemplo, há passagens em que o Eterno mandou guardar a Torá no coração. Tem textos em que o Eterno disse, vocês vão guardar a Torá no coração. Será que você deve perfurar o seu coração com um rolo da Torá? Será que guardar a Torá no coração significa que você vai ter que fazer um buraco e colocar um tefilim lá dentro do seu coração? É claro que não. Então, quando o Eterno está falando para você atar a palavra na mão e colocá-la na testa, o Eterno está falando isto de uma maneira metafórica, de uma maneira figurada, simbólica e não literal. Se você prestar atenção, vários textos, o Eterno fala que você deveria colocar a palavra no coração, na mão, na testa, e pelo contexto, isto não é algo literal. Repito, se você é obrigado a colocar literalmente
a escritura na testa e na mão, da mesma forma você teria que perfurar o seu coração colocando lá dentro um tefilim ou um rolo da Torá. E é um absurdo. Se você perfurar o seu coração com um tefilim, você irá morrer. Então, o texto de Deuteronômio 6, verso 8, é um texto simbólico. E aí eu volto à pergunta. Os antigos nazarenos usavam ou não usavam tefilim? O Talmud explica que os nazarenos não usavam tefilim. Por quê? Porque o Talmud ele afirma que o min, uma expressão que significa herege, e eles estavam chamando os nazarenos de herege. Então o Talmud ele afirma que o herege, se ele escreve... Então esse herege é o nazareno. Então o Talmud afirma que se um herege, que é um nazareno, que eles chamavam os nazarenos de hereges, o Talmud diz que se um herege, se um nazareno escrevesse um livro da Torá, este livro seria inválido, pois ele, o nazareno, não usava tefilim. Vejam, para o judaísmo rabínico, só é válido um livro da Torá escrito por um judeu zeloso. E diz o judaísmo rabínico que o judeu zeloso, ele tem que usar tefilim. Então o Talmud ele diz que o livro da Torá, que era escrito por um nazareno que fosse escriba, que escrevesse um livro da Torá, este livro ele seria inválido, pois o nazareno não usava tefilim. Isso está no Tratado de Menachot 42b. Está escrito o seguinte: um livro da Torá, tefilim e mezuzot, escritos por um min, herege, nazareno, um cuteu, um gentio, um escravo, uma mulher, um menor ou um judeu apóstata, são inválidos, pois está escrito: e tu os atarás, e tu os escreverás, o que indica que aqueles que atam tefilim podem escrever. Mas aqueles que não atam tefilim não podem escrever. Fecham-se aspas. Veja o argumento usado no Talmud. O Talmud diz que nenhuma escritura das pessoas citadas seria considerada válida, justamente porque estas pessoas não atavam tefilim. E quando eles dizem quem não ata tefilim, eles usam a palavra min, herege, que é uma expressão usada contra os nazarenos. Então eu vou repetir a partezinha final do Menachot 42b, está dizendo: aqueles que não atam tefilim não podem escrever, e lá em cima está citando o min, o herege ou o nazareno. Conclusão: os nazarenos não usavam tefilim. Os nazarenos interpretavam de maneira figurada, simbólica, o texto de Devarim, Deuteronômio, capítulo 6, verso 8. Então o Talmud ele comprova que muitos judeus não usavam tefilim, inclusive os nazarenos não os usavam. Vamos fazer uma tefilá, uma oração. Eterno, nós oramos a Ti agradecendo por este estudo, por esta paraxá, que nós possamos guardar a Tua Torá não em caixas, em tefilim, mas que nós possamos guardar a Tua palavra realmente em nossas mãos, ou seja, em nossas ações. Que nós possamos praticar. A mão representa as ações concretas do dia a dia, que nós possamos colocar em prática
tudo aquilo que nós estamos estudando. E tu ensinas que nós devemos guardar também a tua palavra em nossa testa. A testa é o lugar onde está a nossa mente, o nosso intelecto. Que a tua palavra esteja gravada em nossas mentes e que nós possamos também guardar tudo que nós estudamos em nossos corações. Nós te agradecemos pela tua hesed, pela tua bondade, pela tua misericórdia. Nós te agradecemos por tantas e tantas revelações que o Senhor trouxe para nós no dia de hoje, e que todas essas revelações pela tua palavra, elas possam nos engrandecer e que nós possamos andar com o Eterno por todos os dias de nossa vida. Nós te agradecemos, nós louvamos, nós exaltamos o nome de Yahweh, o nome bendito, o nome Kadosh, sagrado, louvado entre os anjos, bendito nas alturas. Nós oramos e te agradecemos. Chame Yeshua HaMashiach, em nome de Yeshua HaMashiach. Amém.